Aleluia. A palavra do Senhor que se encontra em Lucas capítulo 23, versículo 32 ao 34, e diz a palavra, glória a Deus. E também eram levados outros dois que eram malfeitores para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Glória a Deus. Está em Lucas 23, 32 a 34. Queridos irmãos, amigos, Lucas, ele registra uma das petições mais notáveis da história. O mesmo Jesus que poderia ter chamado 12 legiões de anjos para a sua defesa contra os soldados romanos, aleluia, o mesmo Jesus que poderia ter descido da cruz para se salvar, glória a Deus, abandonando sua missão, ele poderia muito bem fazer isso. Sua missão de salvar os pecadores. Falou uma simples frase que continua dando esperança há 2000 anos atrás. E também eram levados outros dois, glória a Deus, para serem executados com Cristo. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Glória a Deus. Contudo, Jesus ainda falava, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Glória a Deus. Aleluia. É muito difícil, muito duro, no momento que a pessoa está sofrendo, ainda está pedindo perdão por aquele que o faz sofrer. Essa é uma história linda, é o que mostra a qualidade, o que é próprio de nosso Deus, a qualidade importantíssima daqueles também que servem a Deus, tem que ter essa mesma, que é muito difícil para nós, mas não é impossível. Uma das coisas que ele diz ainda é que a palavra de Deus nos mostra que eles, repartindo as suas vestes de Cristo, lançaram sorte. Lá em Lucas 23, 32 a 34. Que atitude quase inimaginável. Os soldados acabaram de pregar Jesus na cruz e estavam ocupados dividindo seus poucos bens, e ele consegue ainda orar ao Pai e pedir perdão em benefício deles. Louvado e agradecido seja o Senhor para todo sempre, aleluia. Jesus pediu perdão por quem? No contexto imediato, a resposta mais óbvia seria os soldados que o pregaram na cruz. Estavam cumprindo apenas ordem, esses soldados. Não participaram do julgamento, não avaliaram as acusações contra os condenados, simplesmente seguiram ordens. Glória a Deus. Então, Jesus pediu perdão por quem? Pedro, porém, estende esta vontade de perdoar a todos os envolvidos, até as autoridades responsáveis. Mas acrescentou, dizendo lá em Atos 3, 15 a 17, E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Atos 3, 15 e 17. Pedro sabia muito bem que além daqueles que eram envolvidos, cumprindo ordem, os soldados, como todos, também estavam ali destinados, além da ignorância, eles estavam destinados pelas autoridades. Os comentários de Pedro, eles declaram um outro fato importante. Glória a Deus. Aleluia.
Jesus desejava o perdão das pessoas que o mataram. Glória a Deus, Jesus sempre está pronto para perdoar. Agora, uma coisa é certa, ele não negou a culpa deles, nem tirou a exigência do arrependimento. É o que Jesus quer, mesmo que o homem, como pecador que todos nós somos, temos que nos arrepender. Esta é a mensagem que nós vemos que Pedro disse aos judeus em Jerusalém. Lá em Atos 3:19 diz a palavra: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, chamando a atenção do homem, porque a vontade de Deus é perdoar. Jesus veio para nos perdoar, para nos dar o direito de retornar aos céus, porque quando Adão e Eva pecaram, foram colocados fora do jardim, sem mais uma possibilidade nenhuma de voltar a desfrutar das bênçãos de Deus. Então Deus se compadeceu, aleluia, nos enviou Jesus. Jesus veio para sofrer tamanha dor, sofrer o sofrimento, passar pelo que ele passou. Mesmo assim, naquele momento, ele dizia: perdoa porque não sabem o que fazem. E aquele que recebeu o perdão chega ao ponto também de esclarecer, dizendo ele: agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Ele estava consciente, Pedro era consciente que todos ali estavam cumprindo as ordens das autoridades. Mas mais à frente, Pedro torna a replicar dizendo: glória a Deus. Pedro disse aos judeus lá em Jerusalém: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Aleluia. Então, sem o arrependimento, jamais o homem receberá a bênção de Deus. Mas quando o homem se arrepende, não importa o tamanho do seu pecado, não importa o tamanho da sua ignorância, da sua arrogância, do que ele tenha feito, não importa, mas arrependeu-se, pediu perdão a Deus. Deus veio para isso, enviou Cristo para isso, para que nós pudéssemos ter salvação. Então o perdão exige sim, glória a Deus, ele exige o arrependimento. Quando pecamos contra outro ser humano, devemos pedir perdão, conforme Jesus nos ensina em Mateus 5:23 a 24. Temos que pedir perdão àqueles que nós ofendemos. E é claro, quando o outro se arrepende e pede nosso perdão também, devemos nós concedê-lo, é o que diz Lucas 17:3 a 4. De outra forma, jamais poderemos entrar nas mansões celestiais, porque esta é a mensagem do Senhor. É exatamente que nós venhamos pregar, que Ele nos dá a liberdade de retornarmos aos céus quando nós nos arrependemos. Mas como nós nos arrependemos se nós não nos sentirmos culpados de nossos atos, de nossos pecados? Apenas temos que ser despertados pela palavra de Deus. Por isso que Jesus manda pregar. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Então é esta a vontade de Deus, que nós tomemos conhecimento, o pleno conhecimento de nossa culpa, e nos tornemos pessoas arrependidas pela nossa culpa e nos tornemos de volta, venhamos aceitar a palavra de Deus como Senhor e Salvador, o nosso Cristo em nossas vidas, para que possamos ter o direito de entrar nas mansões celestiais pelas portas. Porque diz a palavra de Deus: aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. Então temos que, portanto, recebermos o perdão de nosso Deus, aleluia. Somente quando nos mostramos, glória a Deus, dispostos a perdoar aos nossos semelhantes, as pessoas que pecaram contra nós, glória a Deus, conforme Mateus 6:14 a 15, que diz a palavra: se nós não perdoarmos, também nosso Pai Celestial não nos perdoa os nossos pecados. Então é óbvio que é claro mesmo que nós temos que perdoar para que possamos alcançar também o perdão de nosso Pai Celestial. Aleluia. Então nisso nós, como Estevão, lá em Atos 7:60, temos sim que aprendermos a imitar a atitude do Senhor Jesus Cristo. Estevão foi outro também que se arrependeu, foi um homem de Deus, um grande homem de Deus, um diácono da obra de Deus,
que era cheio do Espírito Santo, que tinha interesse pelo trabalho de Deus, que vivia pregando o Evangelho, que vivia levando ao conhecimento das pessoas a mensagem de um Cristo que sofreu por cada um de nós. Amados irmãos, Estevão, ele não se escondeu, ele não se preveniu contra o que poderia vir contra ele. Pelo contrário, continuou se expondo, pregando o Evangelho. Foi apedrejado. Mesmo assim, ele levantando os olhos, veja os céus abertos e o Filho de Deus, aleluia, sentado à direita do Pai. Então, como nós observamos o que está escrito, glória a Deus, e também eram levados outros dois que eram malfeitores, um colocado à direita e outro à esquerda, glória a Deus, dois malfeitores para serem executados ali com o nosso Senhor Jesus Cristo. Sem nenhuma culpa, Jesus foi crucificado. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores. Oh, meus irmãos, que Deus, nosso Senhor, nesse momento possa estar olhando para nós, aleluia. A gente vê, portanto, aqui essa cena, um à direita, outro à esquerda, Jesus ali no meio, sendo crucificado pelas nossas culpas, pelos nossos pecados, e ainda vem naquele momento com aqueles que o crucificaram. O nosso Senhor diz: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Quando ele disse que eles haviam matado o autor da vida, que é Cristo, mas acrescentou: e agora eu sei muito bem, meus irmãos, eu sei que eu fizeste por ignorância, como também os vossos chefes, as vossas autoridades. Agora, o comentário que Pedro mostra, ele esclarece um fato muito importante. Glória a Deus, é que Jesus Cristo, nosso Senhor, veio com esse determinado poder para trazer o perdão às pessoas que o mataram, às pessoas que estavam ali para negarem. Mesmo assim, mas Jesus não negou uma culpa que eles tinham. Ele orou, pediu ao Pai para perdoar, mas de forma alguma Jesus negou a culpa deles. Nem tirou a exigência do arrependimento. Mesmo assim, o homem só pode alcançar o perdão com o arrependimento, conforme nós já falamos. Está bem claro nas palavras de Pedro, quando ele disse lá àqueles irmãos em Jerusalém: arrependei-vos, varões e irmãos, e convertei-vos, para que sedes cancelados os vossos pecados. Esta é a palavra de Deus. O homem tem que se arrepender, tem que voltar atrás. Arrependimento é dar meia volta, é deixar o que não presta e abraçar aquilo que conduz o homem à pátria celestial. O pecado sempre tem trazido as piores consequências às pessoas que assim o cometem. Quando nós nos conservamos com Cristo, a vida é bem mais fácil, mesmo no meio das tribulações, como nós estamos sempre falando, sempre pregando, que quem quiser viver piamente em Cristo Jesus sofrerá perseguição, e essas perseguições vêm, sem dúvida, daqueles que são pecadores cruéis. No entanto, é um cumprimento bíblico, é aquele coração preparado que o homem tem no momento que ele aceita Cristo de verdade, é sofrer. Ele tem prazer em sofrer pelo nome de Jesus Cristo. Então, meu irmão, mesmo que não seja tão fácil, é muito difícil, mas mesmo assim nos sentimos alegres, felizes em sofrer pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por amor a Ele, porque muito mais amor Ele demonstrou na cruz do Calvário, quando estava sofrendo, naquele momento com aqueles pregos pontiagudos nos seus braços, em seus pés, coroa de espinho em sua cabeça, cravada no couro cabeludo e que estava ali sangrando. Jesus, com o peso do corpo, rasgando o lugar onde estavam os pregos, que tamanha dor. Ó Deus, aleluia. Meus irmãos, que maravilha. Deus, nosso Senhor, demonstrou para cada ser humano, o povo que convivemos aqui na terra, todos nós. Deus demonstrou a sua alegria, Deus demonstrou o seu amor,
Deus demonstrou o seu favor a cada um de nós na pessoa de Cristo morrendo. Ali estava o nosso Senhor para nos resgatar das nossas malícias, para nos resgatar de nosso pecado, nos resgatar dos infernos. A verdade é essa, e nos conduzir às mansões celestiais. Então que nesse dia, você que está ouvindo essa mensagem, então volte-se para Cristo. O que você tem feito de errado, seu pai, sua mãe que tem lhe aconselhado, deixe de fazer esse erro. O que é de drogas, o que é de pecado, o que é de coisa mundana, abandone. Abrace a Cristo, seja uma pessoa de Deus, ame a palavra de Deus, ame os seus pais, a sua família, ame a sua igreja, ame o seu pastor, seja verdadeiro, saiba que até seus pensamentos Jesus Cristo conhece. Não adianta o homem dizer que está congregando e só faz do jeito que ele quer, com malícia no coração, não adianta. É preciso você saber, ter consciência do seu pecado e saber que Cristo Jesus sabe mesmo até dos seus pensamentos. Então entregue-se a Cristo, confesse o nome dele, seja uma pessoa abençoada em ter a proteção, em ter a presença de Deus na sua vida, meu irmão, tá bom? Que Deus, na sua infinita misericórdia, venha nos abençoar, nos ajudar e guardar hoje e sempre. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, graças te damos, ó Pai, por mais uma oportunidade que tivemos de falar aqui, Senhor, do teu amor. Aleluia. Que o Senhor está pronto, é apto a perdoar a todos. Que todos que nos ouviram e nos ouvem, Senhor, venham a se arrepender e confessar o teu nome como Senhor e Salvador. Para que possamos todos, meu Pai, aleluia, subirmos às mansões celestiais no dia da tua vinda ou a qualquer momento que o Senhor nos chamar. Obrigado, Senhor, por mais um dia, pelo ar que respiramos, pela vida, pela nossa família, pela proteção, e que a tua graça continue conosco em nossas vidas, em nosso lar, onde quer que nós nos encontrarmos. Te peço e agradeço por tudo, em nome de Jesus, que vive e reina eternamente. Amém.